Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1, da Unifesp. Hoje eu vou comentar o segundo parágrafo da primeira meditação, onde o Descartes faz considerações gerais sobre aquilo que nós chamamos de o método da dúvida, né? É um assunto muito importante, por isso que eu vou gastar aqui pelo menos essa meia hora com esse parágrafo apenas, porque esse é um parágrafo que tem muita repercussão histórica, né? De uma maneira geral, de uma maneira genérica, a filosofia moderna acabou incorporando, pelo menos muitos dos filósofos modernos acabaram incorporando essa dúvida inicial proposta pelo Descartes. O Hume, por exemplo, né, na seção 12 da investigação sobre o entendimento humano, chama isso de ceticismo antecedente. Ele acha que a versão cartesiana é extremada, mas que uma versão modesta pode ser benéfica, né, para a investigação filosófica. Eu vou ler, que nem eu fiz na última aula, esse parágrafo e vou comentar mais ou menos parte por parte, não vou explorar tudo, né, mas vou dar algumas indicações importantes. Mas a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que a palavra método tem dois sentidos no Descartes. A gente tem o famoso livro dele, né, o discurso do método. Bom, esse discurso do método se trata de um método positivo, por meio do qual nós vamos exercer a nossa capacidade de reflexão, o nosso pensamento, para produzir conhecimento, né? Então, há uma maneira pela qual a gente procede, né, certas regras que guiam o espírito, e o espírito, uma vez que ele aplica essas regras de maneira adequada, ele vai chegar ao conhecimento de certas coisas, né? Sejam conhecimentos matemáticos, mas também conhecimentos nas ciências. Aqui, no começo das meditações, o método é um método negativo, não é um método positivo, é um método para destruir todas as nossas crenças. Esses dois métodos são independentes um do outro, né? Eles são completamente desvinculados, né? E esse parágrafo trata do método da dúvida apenas, né? Cuja finalidade é, como eu disse, destruir as nossas opiniões. É um método crítico, né? Negativo. Também uma outra coisa que eu gostaria de observar é que quando a gente fala sobre os cartesianos, isso é, os filósofos que seguem, né, em linhas gerais, a doutrina cartesiana, que aceitam a doutrina cartesiana, em geral a gente pensa que eles seguem as doutrinas, né? Isso é, por exemplo, a distinção entre a alma e o corpo e a caracterização da mente humana como uma substância pensante e o corpo como uma substância extensa. Esse é o caso, por exemplo, do Malebranche, né, que é um grande cartesiano e que aceita várias das principais doutrinas cartesianas. É claro que ele modifica algumas, outras ele modifica bastante, ele desenvolve, mas de um modo geral muitas das ideias do Descartes são incorporadas, mesmo que de uma maneira original, por filósofos como Spinoza ou Leibniz também, né? Então, se existe essa tradição cartesiana que se vincula às doutrinas cartesianas, talvez se possa dizer também que é uma outra tradição cartesiana menos conhecida, menos famosa, né? Talvez até menos importante, de um certo ponto de vista, que são filósofos que se dizem cartesianos, não tanto pelas doutrinas cartesianas, mas, sobretudo, por conta desse método da dúvida, por esse procedimento inicial de reflexão no qual se deve investigar de maneira isenta todas as nossas crenças e, portanto, são filósofos cartesianos no sentido de que eles entendem que é preciso submeter todas as nossas opiniões ao crivo de uma razão crítica,
para ver qual dessas opiniões se sustenta ou não se sustenta. E esses filósofos tendem a dizer que se o Descartes realmente tivesse sido fiel ao seu método da dúvida, se ele tivesse praticado com rigor e levado até os últimos limites esse método da dúvida, ele não tiraria mais adiante as verdades e as doutrinas que ele pensa estabelecer ou demonstrar, como a gente viu. Né? Ele acha que ele vai demonstrar certas verdades. Esses filósofos, eles também recuperam a filosofia cartesiana, mas não o seu lado doutrinário, e sim esse método que o Descartes exerce e pratica aqui na primeira meditação. Filósofos dessa linha são, por exemplo, o Simon Fouché e o Pierre Daniel Rouet. Né? Então, de alguma maneira, há uma outra tradição menos conhecida e menos importante, mas que ela é dita, né, cartesiana por causa da adoção desse método da dúvida, que deve ser, então, a pedra de toque de todo e qualquer filosofar. Quando o Hume, lá para frente, propõe esse ceticismo antecedente, de alguma maneira o que o Hume está fazendo é recuperar aquilo que o Simon Fouché e o Pierre Daniel Rouet recomendavam como aquilo que o Descartes teria, talvez, de mais importante a contribuir para a filosofia. Né? Então, é interessante a gente saber que o impacto da filosofia cartesiana não se faz apenas do ponto de vista das suas doutrinas filosóficas, mas também se faz presente, né? É marcante para a continuidade da filosofia moderna, né? Para a filosofia subsequente de um modo geral, não para todos, mas para muitos. Né? Se a gente pensar na fenomenologia, por exemplo, no Edmund Husserl, né? A ideia de que a gente tem que pôr o mundo entre parênteses, bom, isso é uma espécie de herdeiro tardio, mas reconhecidamente pelo Husserl, como sendo de inspiração cartesiana. Né? Aqui no Brasil, o Oswaldo Porchat, ele tem um texto que chama Saber Comum e Ceticismo, onde ele explora precisamente a importância dessa primeira meditação para o filosofar. No caso, o Porchat vai adotar uma posição crítica diante disso, mas isso se faz também depois de mostrar a profunda influência desse método da dúvida na história da filosofia. Né? Então, eu gostaria de comentar. Eu vou ler então agora e vou comentar um pouco alguns aspectos mais gerais desse método, porque a partir do terceiro parágrafo nós vamos ver esse método em ação. Né? O Descartes praticando e levando a cabo isso que ele descreve de maneira genérica e introdutória no parágrafo 2. Então eu leio, diz o Descartes. Agora, pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados e que consegui um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir, em geral, todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário para alcançar esse desígnio provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que as que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. E, para isso, não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Mas, visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o edifício, todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Né? Vocês vão ver que algumas coisas que a gente já viu no parágrafo anterior se confirmam e outras novas se apresentam. Né? Em primeiro lugar, né, a gente viu que haviam 3 fases na vida de uma pessoa. O Descartes se encontra agora
na sua maturidade plena, esse é o momento de fazer a revisão de todas as suas crenças, né? E de alguma maneira ele diz que o seu espírito ou a sua mente, né, está livre de todos os cuidados, né? Aqui eu acho que a ideia que vai ser retomada em alguns momentos, de que a filosofia, ou esse momento da reflexão também, é um momento em que a ação é posta de lado. É nesse sentido que ele está livre de todos os cuidados. Quer dizer, ele vai poder se dedicar única e exclusivamente à reflexão, sem se preocupar com as coisas da vida prática, ou das ciências, ou da ação. Então, existe essa separação entre, de um lado, uma reflexão desvinculada das necessidades práticas e uma reflexão puramente teórica, né? Então, ele aparentemente deve ser um momento em que você, sei lá, você tem uma bolsa da CAPES e você pode fazer o seu doutorado, né? Você pode passar 1, 2 anos estudando, sem precisar trabalhar, sem precisar se ocupar de muitas coisas. Os cuidados da vida prática estão mais ou menos resolvidos para que você possa, então, se dedicar exclusivamente ao filosofar, né? E além disso, ele fala, né, conseguir um repouso assegurado numa pacífica solidão, né? A ideia das meditações, a gente já viu, é um pouco uma conversa da alma, né, ou da mente consigo mesma, é um momento em que uma pessoa para meditar sobre os seus erros, se corrigir, melhorar, né? De alguma maneira é algo que a própria pessoa tem que se convencer a si mesma, né? Então ele está numa pacífica solidão, ele está tranquilo, ele está sereno, né? Ele não tem preocupações práticas, ele não tem outras pessoas com as quais se ocupar, ele pode então fazer com que o seu pensamento se entretenha com o próprio pensamento, né? E aí ele diz, bom, dada essa circunstância que de alguma maneira ele preparou para poder então fazer essa revisão completa de todas as suas crenças, ele diz, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir, em geral, todas as minhas antigas opiniões. Quer dizer, a primeira coisa que salta aos olhos é essa ideia de em geral e todas as opiniões. Quer dizer, o projeto filosófico é um projeto de reavaliação global das crenças. Todas as crenças serão revistas, não é uma parte das suas crenças, né? Então, sei lá, se você vai fazer um trabalho em geografia, em história, você pode rever, bom, o que eu sei sobre o Império Romano? E você então vai estudar o Império Romano para rever aquilo que você aprendeu sobre o Império Romano. Ou então você vai estudar sobre a Revolução Francesa e você então vai rever aquilo que você aprendeu sobre a Revolução Francesa. Não, o projeto é ambicioso, né? O projeto envolve todas as crenças, não é uma área específica, né? E mais, né, a ideia não é apenas rever, né? É claro que se trata de rever, mas nesse momento o método da dúvida é mais específico e mais, vamos chamar assim, radical, porque a ideia é destruir as crenças, destruir todas as crenças. De uma maneira, a ideia é erradicar todas elas, né? É mais ou menos como em economia, né? Então, alguns economistas propõem uma recessão brutal para depois vir o crescimento, né? Só vamos poder crescer depois se a gente fizer uma recessão, né? O Descartes está dizendo uma coisa meio parecida, para que eu possa depois reconstruir as ciências, né? Com bases sólidas e com fundamentos, primeiro eu preciso destruir tudo, depois, sobre a terra arrasada, nós vamos partir dos fundamentos e reconstruir as coisas, né? Então, esse é o segundo ponto, além dessa universalidade das crenças, que devem ser todas elas revistas, na verdade, o segundo ponto é todas elas devem ser destruídas. A ideia é destruir as opiniões, né? Que a gente abandone essas opiniões, que a gente deixe de crer, né? Nelas, de um modo geral, num primeiro momento, né? E, além disso, dizer que ele vai se aplicar seriamente e com liberdade, né? Eu já comentei um pouco a ideia de liberdade, mas ela reaparece aqui, né? Na hora que nós estamos
plena posse das nossas faculdades. Nós alcançamos uma fase da vida na qual nós estamos maduros, nós somos livres diante das nossas opiniões. Ou, de alguma maneira, nós estamos adquirindo finalmente aquela liberdade que faz parte de um ser humano maduro, né? Adulto. E a ideia da seriedade, quer dizer, nós somos responsáveis pelas crenças que nós temos, quer dizer, nesse momento em que a gente adquire a liberdade, a gente não é mais, não estamos mais na infância em que a gente recebe passivamente, que a gente obedece, né, ao que é dito para nós. Aqui, ao contrário, nós já temos uma certa liberdade, nós vamos ganhar essa liberdade, nós vamos exercer essa liberdade, porque de alguma maneira nós somos responsáveis agora pelas crenças que a gente tem. Na infância nós não éramos responsáveis por essas opiniões, a gente aceitava elas, agora não. Nessa nova fase da vida, nós temos nós vamos adquirir a liberdade, e a primeira liberdade, o primeiro uso da liberdade, digamos assim, é a liberdade em destruir as antigas opiniões que de alguma maneira cativavam ou prendiam o nosso pensamento. E isso a gente vai fazer com seriedade, porque de alguma maneira nós somos responsáveis pelas nossas crenças a partir de um certo instante da nossa vida. Continua Descartes, né? Eu vou reler de novo. Ora, não será necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo. Quer dizer, como é que a gente destrói todas as opiniões? Parece uma tarefa infinita, né? Uma tarefa que a gente, num curso de uma vida finita, né? De algumas décadas, né? E sobretudo se ainda depois nós vamos precisar agir e construir as ciências, ou é uma tarefa longa demais, ou provavelmente é uma tarefa que não acaba, que a gente não vai conseguir completar, né? Veja, o que a gente talvez não consiga aqui? Acho que esse primeiro ponto não é tanto a quantidade, né, de mostrar que todas elas são falsas, mas a ênfase recai na ideia da falsidade. Talvez provar que as nossas crenças sejam, todas elas, falsas, seja algo impossível. Como é que eu provo que ela é falsa? Né? Por exemplo, como é que eu provo que Deus não existe? Muita gente aprende quando é pequeno que Deus existe. E agora está na hora de fazer a revisão dessa crença. Não é mais hora de aceitar passivamente apenas porque papai e mamãe falaram, porque eu fui na escola e me ensinaram assim, tinha aula de religião, né? Sei lá mais o quê. Né? Agora eu tenho que pensar maduramente se eu vou continuar acreditando que Deus existe ou não existe. Né? Para eu deixar de ter essa crença nesse momento em que eu vou exercer o método da dúvida, o que eu tenho que fazer? Né? Será que eu preciso provar que Deus não existe? Que é falso que Deus existe? Bom, né? Como se diz aí por aí, até provar, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Como é que eu provo que não existe um elefante dentro dessa sala? Entende? Provar que é falso talvez seja exagerado. Então, por isso que é o método da dúvida. O método não visa a provar a falsidade das opiniões, mas apenas mostrar que as opiniões são duvidosas. Isto é, para que eu abandone as minhas crenças, ou mais radicalmente, para que eu destrua as minhas crenças, que no fundo é para que eu deixe de acreditar nas coisas que me foram ensinadas e nas quais eu acreditava até ontem, né? Basta que eu mostre que elas são duvidosas ou incertas. Né? Então, está aqui, eu continuo lendo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis do que as que nos parecem manifestamente ser falsas, tá certo? Então, qual que é a ideia? Do ponto de vista racional, já que agora nós estamos fazendo filosofia, estamos pensando criticamente, usando a nossa razão, né? Você só deve acreditar numa coisa quando essa coisa for segura, quando ela for certa, quando não pairar nenhuma dúvida sobre ela. Se houver uma dúvida, você não deve aceitar uma opinião. Isto é, para não aceitar uma opinião, basta que ela seja duvidosa, não é preciso que ela seja falsa.
Que ela seja falsa é um exagero, quer dizer, eu só vou deixar de acreditar naquilo que eu souber que é falso, então eu vou ter 300 mil crenças, porque no final das contas eu não vou conseguir provar que é falso um monte de coisa, né? Então é isso, né? Então eu falo assim, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas. Isso é, se eu conseguir lançar uma dúvida sobre todas as minhas crenças, essa dúvida sobre as crenças é suficiente para que eu rejeite todas elas do ponto de vista racional, né? Veja, aqui é a razão falando. A razão me persuade disso, né? Eu acho que isso aqui é importante porque a gente vai ver o tempo inteiro, e eu já falei um pouco numa ou duas aulas atrás, que o Descartes, embora seja um racionalista, ou talvez justamente por ser um racionalista, ele é o primeiro a reconhecer que o ser humano não é puramente razão e que a gente tem que levar em conta outros fatores além da racionalidade no ser humano, quando a gente lida com o ser humano. Quer dizer, de alguma maneira, essa primeira meditação, em parte, é isso. Quer dizer, nós temos hábitos de pensamento. Os sentidos são muito fortes e eles impõem certas crenças a nós. Eu vejo algo e acredito. Não é porque eu refleti, raciocinei. Não, quer dizer, eu olho pela janela e vejo que é dia, eu acredito que é dia. Por quê? Porque eu estou vendo e eu confio nos sentidos, né? Então, dessa maneira, nós somos constituídos de tal maneira em que a razão é apenas uma parte, talvez uma parte menos desenvolvida, menos forte, e que, quando a gente filosofa e a gente quer, então, pensar racionalmente e levar uma vida de acordo com a razão, essa razão tem que levar em conta o indivíduo como um todo e tentar sobrepujar de alguma maneira, né? Então, em várias meditações, essa resistência dos sentidos ou da imaginação ou dos hábitos, né, esses fatores extra-racionais, são importantes e vão aparecer, né? Mas do ponto de vista da razão, basta mostrar que uma opinião é duvidosa para que ela seja abandonada, né? E agora eu vou comentar então o finalzinho desse segundo é, parágrafo da primeira meditação. Eu vou reler mais uma vez para vocês, né? Eu estou supondo que muitos de vocês que estão ou só ouvindo ou vendo, né, não estão com o texto na frente, então eu vou providenciar para vocês o texto sempre que necessário, né? Então eu leio novamente. E para isso, isto é, para alcançar esse desígnio, para destruir todas as opiniões por meio da suspeita, da dúvida, né? Não é necessário que eu examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Aqui a ênfase, sim, recai sobre a quantidade de crenças, né? Como a nossa mente contém, né, uma quantidade praticamente infinita de crenças, se eu fosse destruir uma por uma, eu não acabaria nunca, né? Quer dizer, então, se de um lado é muito difícil provar que elas são falsas, de outro lado também provavelmente é impossível que eu consiga eliminar se o procedimento for de uma a uma, né? Então, assim como não é necessário provar que são falsas, também não é necessário provar uma a uma que todas elas são duvidosas, né? Claro, aqui tem um outro problema que o Descartes não discute, mas que se discute mais na filosofia. Como é que você identifica uma crença, você distingue uma crença de outra? Às vezes parece que se você expressa uma mesma crença de duas maneiras diferentes, você tem duas crenças ou é a mesma crença, né? Por exemplo, eu estou lembrando que eu fui ao cinema e depois fui jantar fora. Se eu acredito que eu jantei fora depois de ir no cinema, e se eu acredito que eu fui no cinema antes de jantar fora, são duas crenças ou uma crença? Como é que eu conto crença? Não é tão fácil assim, né? Mas esse não é um problema que o Descartes entra. O problema dele é a questão da quantidade mesmo, né?
Então, não é necessário uma por uma, e assim como no parágrafo anterior, ele propõe uma solução. Quer dizer, se é impossível provar que são falsas, então basta que eu mostre que são duvidosas. Se é impossível que eu proceda uma por uma, então ele vai proceder de maneira metódica, né? Que é da seguinte maneira: ele usa uma metáfora. Visto que a ruína dos alicerces acarrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, né? Então, a metáfora é aquela que a gente já viu para o Descartes. O conhecimento humano tem dois estratos principais. Em cima tem as crenças e as opiniões, e embaixo tem os fundamentos e os princípios. Né? E, de alguma maneira, as nossas crenças e opiniões dependem desse fundamento e dos princípios sobre os quais estão alicerçados. Né? Então ele diz: visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Né? Então, assim, vamos pensar numa parede. Né? Numa parede eu tenho 1.000 tijolos, 2.000 tijolos. Como é que eu derrubo uma parede? Bom, eu posso ir derrubando e quebrando tijolo por tijolo. Bom, vai dar um trabalhão, né? Se for uma casa inteira, vai dar muito mais trabalho quebrar tijolo por tijolo. É um trabalho insano. Bom, o que eu faço? Bom, eu vou ali, né, nos alicerces, né, nos fundamentos da casa, e se eu destruir, derrubar aquelas colunas que sustentam a casa, toda a casa desaba de uma só vez. Né? É interessante que essa metáfora, por exemplo, já aparece no Sexto Empírico, né? Em mais de uma ocasião. Né? O Sexto Empírico é um filósofo cético do final do século III aí depois de Cristo, mais ou menos, não sabemos exatamente quando ele vive, mas como essa meditação ela é em boa parte inspirada e ela utiliza material proveniente dos céticos, não é impossível que o Descartes tivesse já em vista essa metáfora dos céticos pirrônicos, em que o ataque à filosofia tem que ser um ataque sistemático, dirigido para os fundamentos, né? Aquilo sobre o qual todo o resto depende. Não é preciso você destruir tudo, basta você destruir os fundamentos. Né? Bom, eu vou encerrar um pouco por aqui e a partir do terceiro parágrafo, daí vão ser os vários argumentos que o Descartes utiliza para levantar a dúvida. Né? Eu, eu vou fazer muitos outros comentários, fica para depois. É isso aí, até a próxima aula.